37, eu quero convidar você para um momento muito particular, muito especial no nosso programa Paz no Lar. É o momento da nossa reflexão. Gostaria que você continuasse pensando um pouco comigo sobre uma temática que nós começamos a discutir ontem à noite. O texto base está registrado em Mateus, capítulo 14, verso de número 15. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, de Jesus, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Ontem nós falamos aqui que há, nessa situação contextual, alguns elementos que são limitadores de continuação dessa jornada que era tão rica e tão especial nesse momento, não só para Jesus, não só para os discípulos, mas também para esta grande multidão que está aqui buscando Jesus para a solução de vários problemas e, sobretudo, para um crescimento na sua espiritualidade. Eu disse ontem que Jesus estava em luto e, mesmo assim, ele esquece a sua dor, a sua angústia, a sua preocupação pessoal e se comove ao ver aquela multidão cheia de circunstâncias adversas que Jesus, naquele momento, percebe que podem ser circunstâncias e dores maiores do que aquele próprio estava sentindo. E ele resolve abençoar esta multidão, até que, no determinado momento do dia, os discípulos percebem: o lugar é deserto, a hora é avançada, não há alimento para tantas pessoas e elas precisam ir embora para comprar a sua própria comida. E os discípulos procuram a Jesus para falar a respeito disso, a respeito dessas impossibilidades, dessas adversidades que estavam causando um contratempo naquele momento especial para todos eles. E Jesus diz que eles deveriam ficar ali e resolver aquelas questões. E nós apresentamos a princípio, ontem, o primeiro elemento delimitador, que foi o elemento espacial, ou seja, o lugar onde eles estavam era um lugar impróprio, era um lugar inadequado, era um lugar que, na razão, deveria ser abandonado, deveria ser deixado para trás. E ontem nós falamos que nem sempre é preciso mudar de lugar. Na maioria das vezes, o que é necessário mesmo é mudar o lugar. Ou seja, as transformações, elas não acontecem numa fuga, numa mudança de lugar para lugar, porque há coisas que a gente carrega para qualquer lugar onde a gente for. Hoje eu quero falar sobre o segundo elemento delimitador, que é o elemento temporal. A hora era avançada. Já tinha um problema com o espaço, tem-se também um problema com a hora. O tempo não era mais adequado, não era mais suficiente para se resolver certas questões. Hora avançada pode falar de muita coisa na vida da gente. E eu, especialmente, quando falo a respeito disso, eu começo a sentir uma emoção profunda no meu coração, porque muitas coisas na minha vida começaram tarde. Algumas começaram até cedo, mas outras coisas na minha vida começaram bastante tarde. Não só porque eu deixei, mas porque talvez eu não tenha percebido, talvez porque eu não tenha me atentado para o tempo, e quando eu me dei por mim, quando eu me apercebi da situação, algumas coisas pareciam ser tão tardes para começar. A força já não era mais a mesma, a energia já não era mais a mesma, o desejo, a gana já não eram mais os mesmos. E às vezes acontece com a gente. A gente percebe que o tempo passou
e há situações que precisam ser mudadas, há coisas novas sendo apresentadas para a gente, há mudanças que precisam ser efetuadas na nossa vida, só que a gente acha que não dá mais tempo, que já é muito tarde. Alguns por causa da idade, outros por causa do horário. A coisa está tão reduzida a um tempo pequeno que parece que você já não vai mais conseguir alcançar algo que está diante de você, proposto para você, simplesmente porque você acha que não dá mais tempo. Outro dia eu me emocionei muito com uma canção que é muito ouvida por um professor que eu tive de semântica no curso de letras, e ele é muito apaixonado pela banda Pink Floyd, né? E tem uma música especial que é a música Time, Tempo. E nessa música o autor vai falar sobre este jovem que acha que tem muito tempo, que ainda tem muito tempo para matar, que tem muito tempo para gastar, só que chega um momento da vida dele que ele descobre que 10 anos ficaram para trás. E quando ele descobre que ele perdeu 10 anos e que ninguém disse a ele que já era tempo de correr, e ele perdeu o tiro de largada, então ele começa a correr desesperadamente atrás do sol. Mas o sol está se pondo, e ele diz que o sol está fazendo volta atrás desse jovem para poder nascer de novo, de uma maneira relativa, mesmo sendo o mesmo sol. Só que o sol é o mesmo, mas aquele que perdeu 10 anos já não é mais o mesmo, já é uma pessoa mais velha, já é uma pessoa com menos fôlego, e já é uma pessoa com um dia mais perto da morte. E eu comecei a pensar sobre a minha história, sobre a minha vida, e de algumas coisas que começaram tarde para mim, que eu achava que estava muito tarde para fazer, que estava muito tarde para realizar, que o tempo era curto, não era suficiente. E Deus me fez perceber que não é tarde, que ainda era possível, que ainda dava para, mesmo não podendo recuperar todo o tempo perdido, pelo menos recuperar parte desse tempo. Ainda era possível fazer algumas coisas que não foram feitas por conta da displicência. Ainda dava para produzir algumas realizações que estavam naquele momento sendo produzidas por muitos jovens, e eu já numa idade um pouco maior do que aqueles jovens, parecia estar desconectado daquela circunstância, daquele contexto todo, mas Deus me fez entender que ainda não era tarde, que ainda era possível. Eu sei que estou falando para algumas pessoas esta noite que talvez estejam dizendo: eu já estou muito velho para isso, eu já estou muito velha para isso, eu já perdi muito tempo. Tem muita gente que começou a correr primeiro do que eu, já está bem adiantado na vida. E essa noite, Jesus nos dá uma lição extraordinária. Ele nos mostra que quando há uma manifestação de Deus, quando há uma intervenção de Deus, quando há uma interferência de Deus, nunca é tarde. Porque o tarde pode ser exatamente o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, em muitas circunstâncias, é muito diferente daquele tempo nosso. Nós estamos vivendo nesse tempo linear, limitado a uma linha contínua. E Deus não. Deus está além desse tempo, e Deus sabe de todas as coisas e conhece todas as coisas. E Ele sabe que você ainda pode realizar muitas coisas. É por isso que essa noite, essa palavra de Deus chega ao teu coração para mostrar para você que não é tarde, que é possível. Ainda dá tempo fazer algumas coisas que você não fez. Ainda dá tempo para perdoar pessoas que você não perdoou. Ainda dá tempo, claro, que no momento devido, abraçar pessoas que você ainda não abraçou, beijar gente que você ainda não beijou. Ainda dá tempo procurar pessoas que talvez tenham buscado a sua ajuda, você não ajudou, o tempo passou, e essa pessoa talvez ainda precisa de você, mas você diz: agora não, já é tarde. É um momento que já passou, que está fora de contexto. Deus está dizendo: não. Procure essa pessoa quando for
possível. E realize aquilo que para você está fora de tempo, porque o tempo de Deus é esse. A hora de Deus é esta, mesmo parecendo para você ser tão fora de tempo. E a gente vai encontrar tantos exemplos na Bíblia, nos nossos textos sagrados, de situações que pareciam estar absolutamente fora de tempo, de circunstâncias em que o ponto final já estava quase cravado e de repente Deus chega e a história começa de novo. Porque o pouco tempo para Deus é suficiente para grandes realizações. Ouça isso. O pouco tempo para Deus é suficiente para grandes realizações. Deus é o Senhor do tempo, é o Deus do Cronos, é o Deus que sabe controlar todas as coisas. Quando foi preciso na vida de alguém, Deus voltou o tempo. Quando foi preciso na vida de outras pessoas, Deus parou o tempo. Porque Ele é Senhor do tempo, é o Deus que não deixa o sol voltar para trás de você, para relativamente se pôr do mesmo jeito e te envelhecendo. É o Deus que tem o poder de mudar as circunstâncias, aquilo que é natural para você, aquilo que é factual para você, aquilo que é imprescindível, aquilo que vai acontecer, aquilo que já está determinado para você. Para Deus não, Ele pode mudar todas as coisas fora de tempo. Porque Ele é o Deus do tempo. Você consegue compreender isso? Então não é tarde. Se você disser, eu tenho apenas um dia de vida, ainda não é tarde. Se você disser, eu tenho apenas uma semana, um mês, uma hora de vida, ainda não é tarde, porque Deus é Deus de grandes realizações em pouco tempo. Nesse tempo que você tem, ainda é possível a ação extraordinária de Deus que vai marcar a sua história para sempre. Nós temos, por exemplo, um momento em que um dono de um grande empreendimento, isso é uma parábola de Jesus, de uma grande seara, vai chamando trabalhadores, aqueles que ele chama nas primeiras horas, e ele vai convidando essas pessoas para trabalharem na sua seara, depois ele vai chamando outros mais tarde, e chega o momento em que ele vê necessário chamar alguns trabalhadores para a última hora. O último momento, só faltava uma hora. E esses trabalhadores da última hora, na parábola contada por Jesus, receberam o mesmo salário daqueles que começaram na primeira hora a obra, o trabalho e a realização. E quando alguém questionou ao dono da obra o fato de todos receberem o mesmo tempo, ao mesmo tanto, mesmo outros tendo trabalhado muito mais, ele simplesmente diz: a obra é minha, o trabalho é meu, a seara é minha, o salário é meu, eu dou a quem eu quiser, o tanto que eu quiser. E aqui Jesus está dizendo que Deus é o dono do tempo, e se Ele quiser trabalhar em uma hora na tua vida, Ele pode fazer em uma hora na tua vida o que muitas pessoas não conseguiram ver como realização divina em sua existência em muitos anos de ministério. Em muitos anos. Porque Deus é quem controla o tempo, então não é tarde. Deus é o Deus que contraria a física, contraria a lógica, contraria as tradições humanas, para chegar e socorrer pessoas quando parece que já não dá mais tempo de nada. Você se lembra daquele episódio em que uma tempestade estava varrendo o barco com os discípulos no meio do mar? E na última hora, na madrugada, Jesus chega a eles andando sobre as águas, e chega de forma estranha, e chega para socorrer aos seus discípulos, mesmo parecendo fora de tempo, mas no tempo oportuno para a operação de um grande milagre. Eles gritam de medo porque não conseguem reconhecer a Jesus de primeira, até que o Senhor diz: não temas, sou eu. E tudo se acalma, e tudo se tranquiliza diante da voz do Deus Todo-Poderoso, que ordena ao mar e ao vento e à tempestade e à adversidade para cessar. Você entende o que significa isso? O Deus da calmaria chegou para a tua vida hoje, querido. O Deus que silencia
a perturbação, o Deus que cala vozes que incomodam, é o Deus que chega na embarcação dos discípulos, é o Deus que chega na tua vida esta noite para dizer, mesmo que tenha parecido que o tempo se acabou, ainda não é tarde para você, porque o Senhor do tempo chega para poder operar grandes realizações em pouco tempo, e isso para que o seu nome seja glorificado. Eu quero convidar você nesse instante que está nos ouvindo para orar comigo. Sexta-feira a gente vai continuar falando, e na sexta a gente vai falar sobre demanda, sobre quantidade. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração. Pai amado e poderoso, a nossa gratidão e a nossa sinceridade pela reflexão desta noite, eu não tenho dúvida que a tua palavra é que tem chegado ao nosso coração. O que eu peço ao Senhor é que abençoe as pessoas que estão nos ouvindo agora, especialmente aquelas que se encontraram, que se perceberam nesta palavra, que o Senhor possa fortalecer, revigorar estas vidas, para que teu nome seja glorificado nelas. Peço em nome de Jesus, meu Deus, que fortaleça aqueles que acham que estão fora do tempo, fora de contexto. Mostra pelo Espírito Santo a estas vidas o que o Senhor tem a fazer nelas, Senhor. O que o Senhor tem a realizar nelas, porque ainda é tempo, porque o Senhor é o dono do tempo. Nós pedimos ao Senhor que cure a todos aqueles que estão nos ouvindo hoje, que opere milagres na vida de todos aqueles que estão em circunstâncias adversas, que o Senhor barre essa epidemia, essa pandemia de avançar aqui em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e no mundo, que essa mão de intervenção do Senhor esteja se dirigindo nesta direção, para que teu nome seja glorificado, Senhor. É o nosso pedido, é a nossa oração sincera, o nome poderoso, grandioso, maravilhoso do Senhor Jesus.